Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa reunião geral. Fazia um tempinho que a gente não tinha, né? Mas estamos retomando esse mês. O Júlio hoje vai ministrar a palestra de anamnese médica, uma visão geral para o SAG. Ele é cogestor da Frente de Genética Clínica e está no SAG desde 2019. Ele também é diretor científico do LAONC, Liga Acadêmica de Oncologia, e pesquisador associado do GEM, Grupo de Excelência Médica. Então, vamos começar. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Quanta titulação chique, né? Esse dia até é importante agora. Mas, sobretudo, eu não sou docente, eu sou aluno, que nem acho que todo mundo aqui. E a minha intenção, como a gente estava conversando antes do início, é que os cursos não conversam. Então, acima de tudo, a minha intenção aqui é abrir uma conversa bastante horizontal sobre como a nossa área, né, a área da medicina e a área da enfermagem também, englobado aqui todo mundo na genética clínica, enxerga o processo de saúde e doença dos pacientes que a gente acaba vendo no SAG, tá bom? Eu planejo conversar com vocês 5 tópicos, espero não demorar muito neles, espero que todo mundo se divirta. Essa área, a parte da semiologia médica, a parte da anamnese, exame físico, ela é, por muitas vezes, bastante controversa. A gente tem vários autores que falam da mesma coisa, alguns nacionais, alguns internacionais, e às vezes cada um tem uma visão diferente, não melhor, não pior, só diferente sobre o mesmo termo, sobre o mesmo processo. Então, para essa nossa conversa, nessa verdadeira troca de figurinhas entre os cursos, eu usei como base o livro do professor Celso Celeno Porto, tá? É esse velhinho simpático no canto inferior direito. Ele está vivo, ele é brasileiro. Ele já esteve aqui na UEL, inclusive para autografar a obra dele. É um livro que é referência, inclusive é a referência para essa matéria no currículo da medicina aqui da UEL. E também é referência nacional, até porque é um livro brasileiro. Então eu usei ele, se alguém se interessar, achar legal o assunto, quiser aprofundar. Esse livro tem na Biblioteca Central, tem na Biblioteca Setorial do CCS, e, infelizmente, a pirataria é um mal muito grande no Brasil, então é muito fácil achar na internet. E eu paro essa fala por aqui, porque vocês vão ver ao longo da nossa conversa que eu tenho muita chance de ser processado por outras corporações e eu não quero ser processado pelo Porto. Mas, enfim, por que conversar isso? Por que perder a quarta-feira à noite ouvindo um aluno, nem um docente, um aluno, falar sobre a visão médica da anamnese? Antes de tudo, porque é legal, eu gosto da minha área, eu gosto de falar sobre ela, e eu acho que é importante a gente se divertir, né? Em tudo que a gente faz, saúde mental. Apesar que falar de saúde mental para psicólogos é quase um crime, mas eu tenho que pontuar isso. Segundo, para integrar os mundos, é o que a gente está falando, os cursos não conversam. Às vezes, o que uma área consegue definir muito bem, a outra área faltam palavras, falta tecnologia, ou falta até mesmo pensar naquilo de uma outra maneira. Então, integrando os mundos, integrando os cursos de uma maneira horizontal, afinal, todo mundo aqui é aluno, nós nos permitimos brincar, nós nos permitimos, de certo modo, errar. Integrando os mundos, a gente consegue, primeiro, fazer uma melhor assistência ao nosso paciente. Às vezes, um conhecimento básico, breve, da psicologia faz com que eu, na minha área, consiga enxergar o paciente de uma maneira muito melhor e consiga prestar uma melhor assistência para ele. E eu acho que a recíproca também é verdadeira. O pessoal da psicologia, nós temos a colega do design gráfico, eu tenho certeza que uma visão da psicologia, uma visão da medicina, uma visão da enfermagem, vai fazer com que ela consiga prestar um serviço melhor ao cliente dela, aos nossos pacientes. E, por fim, ganhos futuros. Quando todos nós aqui nos formarmos, a gente vai poder usar a área um do outro como um verdadeiro artefato terapêutico. Falo no meu exemplo. Eu sabendo como um psicólogo, sabendo minimamente como um psicólogo consegue agir, eu consigo usar ele como uma arma terapêutica. Eu tenho noção do que ele consegue fazer, eu posso indicar psicoterapia para os pacientes, algo que eu jamais conseguiria fazer sozinho e algo que eu jamais conseguiria indicar se eu não tivesse o mínimo conhecimento da área da psicologia. E a recíproca aqui, de novo, é verdadeira. Então, a gente conhecendo um pouco do mundo, dos outros mundos, além do nosso mundo, a gente consegue abrir o nosso leque de arsenal terapêutico para os nossos pacientes. E aí, eu consegui convencer vocês que é legal e é interessante essa nossa conversa à noite? Aqui nós temos um comentário do Freud, ele vai aparecer bastante. Espero ter convencido vocês. Então, vamos lá. Termos gerais. Basicamente, sinal, sintoma e síndrome. Espero não ser redundante, mas é importante a gente pontuar isso. Bastante texto, eu sei.
É porque aqui está exposto ipsis literis o que está no livro do Porto. Então, sintoma, eu não vou ler o slide, não tem nem para vocês lerem. Certo. Basicamente, o que é o sintoma? O sintoma é o que o paciente me fala, é o que o paciente está sentindo, e ele vai reclamar, ele vai falar, ele vai achar estranho, mas é uma coisa que ele conta, e eu não vejo. O sintoma o paciente conta, e eu não vejo. Então, vai passar pelo filtro subjetivo do paciente, e aí, às vezes, isso é uma dificuldade. O paciente sente, ele vai interpretar do jeito dele, ele vai passar para o profissional com as palavras dele. Então, ele vai usar palavras que tecnicamente estão incorretas, às vezes vai usar termos muito vagos, porque é algo que ele está sentindo e está passando pelo filtro de subjetividade dele. Exemplos muito bons são dor, náusea, dormência, insônia, má digestão, é até um pouco duvidoso que a gente pode visualizar isso, mas não vem ao caso. São coisas que eu até posso perceber no paciente. Estou falando uma plateia quase exclusivamente de psicólogas, vocês conseguem ver o sofrimento, a face de sofrimento, a face de dor. Às vezes o paciente está com uma posição ontálgica, mas eu estou vendo de maneira indireta, né? Eu estou vendo uma consequência física da dor, mas eu não consigo ver dor no paciente. Eu não consigo ver náusea. Eu posso ver o paciente com aquela cara de enjoado, sei que não está legal, mas a náusea em si eu não vou ver. E vai passar pelo filtro de subjetividade dele. Já o sinal é o contrário. Um tempinho para vocês lerem o que é sinal. Sinal é o que eu vou encontrar examinando o paciente. Às vezes, o paciente, ele mesmo vê o sinal e relata para você. Muito simples de falar. Por exemplo, tosse, esse exemplo de tosse. Tosse, eu vejo o paciente, tossindo, e o paciente pode relatar isso para mim, tô tossindo. Eu olho que ele está tossindo, é um sinal. Mas a grande sacada do sinal, desculpem, a grande sacada do sinal é que a gente vai ver mais para frente, para perceber o sinal eu tenho que examinar o paciente. Para examinar o paciente eu preciso de técnicas. E a maior parte das pessoas não sabem quais são essas técnicas. Então ele não vai conseguir perceber aquilo nele mesmo. Um exemplo muito interessante é o edema. Tem gente que pode perceber que a perna está inchada, sim, até reclama disso. Mas, principalmente nos quadros que não estão muito exorbitantes, o examinador vai perceber, mas o paciente não vai perceber o edema dele. Então, sintoma, paciente refere. Sinal, eu percebo. O paciente pode até referir, mas não é o principal. O principal é eu encontrar no paciente. E chegamos em síndrome. Síndrome é o quê? Um tempinho para vocês lerem a definição clássica. Então, basicamente, sinais mais sintomas é igual a uma síndrome. A grande sacada da síndrome é que ela tem sinais e sintomas e várias etiologias, várias causas podem causar essa síndrome. Um exemplo muito legal, o livro traz, e todo professor que vai falar disso usa, é a síndrome febril. Síndrome febril, ela é composta por vários sintomas, mas os principais são a hipertermia, que é a temperatura elevada, né, acima dos 38, classicamente, calafrio, sudorese, mialgia, cefaleia. É só vocês lembrarem, a última vez que vocês tiveram febre, vocês vão lembrar do conjunto de sintomas da síndrome febril. E ela pode ser causada por uma infecção bacteriana, por uma infecção viral, por uma inflamação, por uma neoplasia. A gente percebe que várias coisas, né, vários agentes etiológicos, várias etiologias, podem causar essa miríade de sintomas. Então, isso que é síndrome. Interessante aqui, aplicando para o SAG. A gente vai ver que a maior parte das queixas que a gente recebe aqui no SAG são sintomas. O paciente vai ser encaminhado pela pediatria, geralmente a gente trabalha com crianças, porque apresentou alguma queixa, algum sintoma. Às vezes um sinal, mas sintomas. E o que a gente na genética clínica vai fazer? Através lá do relatório da entrevista, a gente vai pegar os sinais, que às vezes estão presentes, mas principalmente os sintomas, tentar integrar eles numa síndrome e tentar ver no histórico do paciente se faz sentido essa síndrome. Buscar os possíveis agentes para essa síndrome. Então, a gente vai pegar, ver os sintomas do paciente, ver se eles compõem uma síndrome, e eles vão compor, e ver o que pode ter causado aquela síndrome, e no relatório de entrevista, na história do paciente, ver se faz sentido o agente estar presente ali. Bastante texto, né, gente? Foi mal. Mas faz sentido o texto, ó. A gente vai pegar os sinais e sintomas, mas principalmente sintomas que o paciente apresenta, vai juntar para formar uma síndrome, genética geralmente, e vai buscar os possíveis agentes dessa síndrome, todos na história do paciente. É por isso que coletar informações é tão importante, por isso que a entrevista é crucial.
frente da entrevista, que é a principal alvo dessa nossa conversa. Por isso que a entrevista é tão crucial, porque é a partir da entrevista que a gente vai fazer, basicamente, a hipótese e tentar o diagnóstico, certo? Método clínico, é só para explicar um pouco a parte anterior. Prometo que vai ser rapidinho, não vou encher muito saco com isso, não. Método clínico, ele vai ser basicamente como a gente da área médica e também da área da enfermagem examina e pensa a respeito daquele processo de adoecimento do paciente. Ele vai ser manifestado a partir do exame clínico, que é composto pelo binômio anamnese e exame físico, podendo ser complementado por alguns exames, que, olha que nome divertido, são exames complementares, porque eles complementam o binômio anamnese e exame físico. Anamnese, e ela vai virar nossa melhor amiga daqui para frente, nessa nossa conversa. Ela é uma técnica que é feita por meio de entrevista. Então, a gente percebe que não importa a área, né? É a área da saúde, a gente bate um papo com o paciente. É interessante. É uma entrevista com a qual a gente vai pegar as informações do paciente e vai criar hipóteses diagnósticas, ou seja, eu acho que o paciente está assim por causa disso. E dependendo da situação, se for uma urgência, uma emergência, até fazer uma conduta terapêutica logo a partir só daquela conversa. Ou seja, para vocês terem noção quanto essas informações coletadas nessa entrevista são importantes. Porque se eu tiver coletado informações de maneira insuficiente, mal coletadas, informações até errôneas às vezes, eu posso criar hipóteses muito nada a ver, ou posso tomar condutas bem complicadas, bem erradas. Lógico que no caso do SAR, que a gente está num ambiente bem mais controlado, num ambiente bem mais tranquilo, na pior das hipóteses, a gente vai acabar, por conta das informações mal coletadas, só levantando hipóteses que não fazem muito sentido, ou que não tem um dano imediato para o paciente, mas pensando no paciente que vem com certo sofrimento social procurando SAG, a gente pode atrasar um pouco a vida desse paciente, que é o que a gente não quer. E só um detalhe técnico interessante, é durante a anamnese que a gente vê os sintomas do paciente. É uma conversa, ele vai relatar os sintomas. Já o exame físico, que infelizmente a gente não realiza no SAG, né, é uma intenção da Tati, da Nilza, tentar examinar, colocar alguém com o treinamento correto para examinar o paciente, mas no momento a gente não realiza, também faz parte desse binômio. Ele é feito por uma série de técnicas, inspeção, palpação, percussão, ausculta e uso de alguns instrumentos, que vão avaliar o estado físico daquele paciente, os diversos sistemas e aparelhos. É exatamente porque precisamos de diversas técnicas que às vezes o próprio paciente não vai conseguir relatar o sintoma, relatar o sinal, porque ele não tem a técnica necessária para avaliar aquele sistema, aquela função dele. A função do exame físico é tentar corroborar ou alterar as nossas hipóteses diagnósticas, de maneira que ele consegue ser um guia para a anamnese. Eu sei, foi muito texto até agora, tá bem cansativo e a coisa não parece estar fazendo muito sentido. Né? Mas eu vou me desculpar. Aqui uns gatinhos. Meu gatinho favorito esse é muito engraçado. Pronto. Foi desculpado por aqueles slides, por aqueles textos? Espero que sim, porque tem mais. Então, só na metade. Mas tudo bem. Vamos lá. Nossa grande amiga, a grande razão de estarmos aqui é a anamnese, conceito e componentes. Primeiro conceito. É até chique a definição de anamnese, né, do grego ana, trazer de novo, amnesis, memória. Uma definição muito bela, de novo, ipsis literis, do que está no livro do Porto. Mas, de maneira bem resumida, é conversar com o paciente para descobrir principalmente os sintomas que ele está apresentando. Quando eu for falar de componentes da anamnese, a gente vai ver que não são só os sintomas. Mas como o sintoma é o que fez o nosso paciente procurar ajuda, o sintoma é o que fez o médico ou outro profissional de saúde encaminhar o paciente para o SAG, ou que fez o paciente buscar espontaneamente o SAG, o sintoma vai ser nossa estrela guia, vai ser a principal coisa que a gente vai procurar e tentar elucidar durante a conversa. Então, é uma conversa, é uma entrevista, mas não é qualquer entrevista. A gente vai conversar com o paciente, e eu nem vou me atrever em falar em técnicas de conversa numa plateia repleta de psicólogos, porque vocês sabem conversar melhor do que qualquer pessoa. Mas a gente vai conversar com o paciente com foco em caracterizar aquele quadro dele. Ou seja, até agora tudo isso que eu falei para vocês foi só para nada, minto para contexto. Mas vamos lá.
A gente vai conversar com o paciente com foco em caracterizar algumas coisas. O que são essas coisas? São os componentes da anamnese. Agora a coisa fica um pouquinho mais séria. De novo, isso aqui é alvo de bastante controvérsia entre os autores. Eu estou trazendo a divisão do Porto, mas do Celso Celino Porto, mas é aquela ideia. São as mesmas informações, só que alguns autores coletam de uma maneira e outros autores coletam de outra. E o Celso Celino Porto ele divide aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características. A primeira identificação é conhecer quem é o paciente, idade, sexo, natural, procedente, grau de parentesco, no caso se for um indivíduo mais velho, ocupação, escolaridade, queixa principal e duração. É o motivo que o paciente foi encaminhado para o SAG. É o motivo que o paciente procurou espontaneamente o SAG. Duração, há quanto tempo aquilo está acontecendo com ele. Então, por que ele veio até nós e aquilo que motivou ele nos procurar, há quanto tempo aquilo está acontecendo. História da moléstia atual é uma caracterização desse sintoma principal e dos sintomas secundários. Então, aqui fica um spoiler do próximo slide, que sintomas podem e devem ser caracterizados. Mas isso é coisa para o próximo slide. Interrogatórios sobre diversos aparelhos ou interrogatórios sintomatológicos são uma série de perguntas. É uma série mesmo, gente. São bastantes perguntas. Quando a gente faz isso no hospital universitário, o paciente fica até de saco cheio da gente perguntar tanta coisa. Mas que servem para dar uma ideia geral do que está acontecendo com todos os sintomas do paciente, com todos os sistemas do paciente. Porque, às vezes, a pessoa tem um incômodo em determinado sistema e não valoriza. Mas aquilo é muito relevante porque se liga com a queixa principal. Um exemplo bem bobo, às vezes a queixa do paciente é cansaço, ele está se sentindo muito cansaço, muito cansado, muito cansado. E você vai perguntando várias coisas e ele informa que, é verdade, às vezes quando eu como, dá sei lá, não consigo ir no banheiro direito, eu sinto que a barriga está cheia cedo. É algo que o paciente sente, mas não incomoda ele, mas pode ajudar e corroborar muito hipóteses lá da queixa principal de duração, certo? No SAG, a gente tem uma dificuldade em fazer esse interrogatório, porque na ficha de entrevista não tem espaço para isso. E seria necessário uma conversa sobre esse interrogatório que a gente, da genética clínica, está muito disposto a ter, quem quiser que tenha, e é algo para se conversar em relação ao futuro. Antecedentes pessoais e familiares é muito bem estabelecido aqui no SAG, é saber como que foi o desenvolvimento do paciente, como que estava o paciente até então, e em relação à família, se tem histórico daquela alteração nos parentes, como que é o irmão, como que é o pai, a mãe, o que a mãe fez durante a gestação, o pai também, o que ele fez durante a gestação, o emprego dos dois é bem relevante, porque a maior parte dos nossos pacientes são crianças. Hábitos de vida, como a criança lida, mas principalmente é interessante aqui para o SAG, a alimentação da criança, se ela tem alguma seletividade ou coisa do tipo, e a interação social com os familiares, com as outras crianças, e condições socioeconômicas e culturais. Eu nem vou me atrever a falar numa plateia cheia de psicólogas, que vocês sabem isso melhor do que qualquer profissional da área médica, da área da enfermagem. É interessante perceber que tudo isso aqui que eu enchi o saco de vocês de novo, falando, já está integrado no nosso formulário da entrevista do SAG. Então, por que perder tempo falando isso? Bom, para revisar é sempre bom, para mostrar, para compartilhar conhecimento, como as áreas sistematizam o que é coletado do paciente, mas também que sabendo agora um pouquinho da importância que eu falei para vocês, na hora da coleta da informação a gente consegue ficar um pouco mais atento. Aquilo que a gente sabe que é importante, a gente consegue dar mais importância às vezes. Mas a cereja do bolo é o quê? É caracterizar os sintomas. Então, de novo, o paciente vai vir para a gente com um sintoma guia, uma queixa principal. É o que encaminhou ele, ou que fez ele procurar espontaneamente o serviço do SAG. E, frente a esse sintoma, descobrindo ele, ou ele sendo informado espontaneamente, a gente tem que caracterizar. Por que a gente caracteriza um sintoma? Para conseguir entender melhor ele. De novo, outro lugar, vários autores colocam de maneira diferente, sistematizam de formas diferentes, mas é do mesmo jeito. As informações são as mesmas, só vai mudar como os autores gostam de recebê-las e transmiti-las. O Porto, ele traz que o sintoma tem 6 características. Então, toda vez que a gente estiver conversando com o paciente e ele falar um sintoma, a gente tem que tentar
perguntando para o paciente pegar essas 6 características dos sintomas, que são início, muito simples, quando começou isso, há quanto tempo você está sentindo isso, há quanto tempo a sua criança tem essa queixa, há quanto tempo sua criança age de tal forma. Características do sintoma, que eu sei que é uma palavra meio complicadinha, mas é uma maneira de falar a intensidade, a duração, a periodicidade daquele sintoma. No SAG é um pouco difícil, mas vai se confundir um pouco com duração e início, certo? Fatores de melhora ou piora, relação com outras queixas, aquilo que eu falei para vocês, que às vezes os sintomas vão se conversando, evolução, como que esse sintoma se comportou ao longo do tempo, e a situação atual, como que está hoje. A gente percebe que são 6 características que não são intuitivas. Eu vou convidar vocês a fazerem um exercício. A última vez que vocês foram no médico, ou foram para falar para alguém que vocês estavam se sentindo mal, vocês falaram essas 6 características espontaneamente? Vocês chegaram e falaram, olha, eu estou sentindo tal coisa, tal tempo desse jeito? Provavelmente não, né? Porque não é uma coisa, não é intuitivo. Então, por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque, muito provavelmente, a gente tem que ter essas 6 características em mente. A gente vai ter que perguntar ativamente para o paciente 4, 5, às vezes todas elas. Porque não é intuitivo do paciente falar isso para a gente. Então, a gente vai ter que perguntar ativamente para o paciente sobre essas 3 características a maior parte do tempo. E, dadas as particularidades do SAG, nem sempre os sintomas, as queixas dos nossos pacientes vão apresentar essas 6 características. Às vezes a gente pode até perguntar ativamente para o paciente sobre uma característica, ele não vai saber responder, até porque o sintoma não vai ter ela. Mas é interessante a gente perguntar ativamente para o paciente para melhor caracterizar. E aí, vamos tentar praticar? Vamos sair um pouco desse monte de texto e brincar um pouco? Vai ser legal, prometo. Esse é um caso real que a gente atendeu na genética clínica. Lógico que eu alterei quase tudo para preservar a identidade do paciente. Mas, paciente XXX, sexo feminino, 7 meses, foi encaminhada da neuropediatria por apresentar ADNPM, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Eu sei que é ruim usar sigla, mas são muitas palavras, então acho que ADNPM fica mais fácil. Então, a gente percebe que o que é a queixa principal? Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, certo? E o paciente, a gente percebe, o paciente, quando na entrevista, ele chega e fala, o neuropediatra encaminhou porque ela está com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ou um atraso, às vezes nem complementa, porque é uma frase muito grande, o paciente também não tem, a mãe do paciente, o próprio paciente não tem dever de saber o que significa sigla, nem nada. Mas, para conseguir entender melhor esse sintoma, a gente tem que tentar caracterizar ele, certo? Então, vamos fazer uma brincadeira? Um exercício mental, se vocês quiserem fazer no chat. Que perguntas vocês fariam para essa mãe da XXX para tentar melhorar a caracterização desse sintoma do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor? Vou fazer esse exercício mental. Dá uns minutinhos para vocês pensarem. Provavelmente vocês estão sentindo alguma certa dificuldade, né? Talvez porque vocês não se lembram das 6 características, porque o slide passou muito rápido. Mas também porque esse sintoma em específico, eu fiz isso de propósito, vocês percebem que não cabe a ele algumas características, né? Início faz sentido? Até que faz. Quando a mãe começou a perceber, ou quando o neuroped percebeu que estava atrasado. Relação com outras queixas, até que faz sentido também. Além disso, seria o quê? Além desse atraso, o que mais a sua criança tem? O que mais o neuropediatra falou que ela tem? Evolução é esse atraso, como ele se comportou até agora. E situação atual é como está agora. Então, uma possibilidade, não é a única, de coletar as informações poderia ser XXX, sexo feminino, 7 meses, caminhado neuropediatria para apresentar atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. O que a mãe quer dizer com isso? O que é atraso? O que o neuropediatra falou? Olha, não senta sem apoio e não engatinha. O que era esperado para uma criança de 7 meses já fazer.
não desenvolve novas habilidades desde os 4 meses. Então, aqui eu já tenho ao início, desde os 4 meses isso está acontecendo, eu consegui destrinchar melhor o que é isso. Ah, não senta, não gatinha. Eu consegui ver a evolução, então, dos 4 meses para trás para cá, não aconteceu nada. E relação com outras queixas. Mãe relata um quadro de meningite viral aos 3 meses. Lógico que aqui, para a criança teve uma meningite viral aos 3 meses, isso altera muito o funcionamento, o desenvolvimento daquele organismo, então ela está meio atrasadinha. Caminha para terapia ocupacional que a criança consegue recuperar. Mas, às vezes, os quadros não são tão fáceis assim de resolver. E pode parecer bobo, pode parecer um raciocínio bem simplório, mas volta e meia tem algum encaminhamento para o SAG, agora no desabafo da genética clínica, que é algum neuropediatra meio sem noção que encaminha uma coisa que, se ele tivesse conversado um pouquinho mais com o paciente, teria percebido a resposta. Para vocês terem noção o quanto é importante conversar com o paciente e elucidar as 6 características do sintoma, que às vezes profissional formado, especializado não faz e acaba caindo na nossa mão. Olha o transtorno que o paciente passa, o sofrimento emocional, falando como psicólogas, sofrimento emocional para descobrir que era uma coisa simples. Sua criança teve o organismo desafiado, venceu, né? A criança sobreviveu a essa meningite viral e agora tem que recuperar sua taxa, sua forma de crescimento e desenvolvimento. Eu sei, tá grande, né? Vocês estão meio cansados. Desculpa, gente. Mas é o último tópico, eu prometo. E vai ser protagonizado pelo Saguinho e com comentários do Freud. Freud curte o Saguinho. É engraçado o Freud curtir um indivíduo com tentáculos. Eu adoro usar o Freud. Mas vamos lá. Dicas para a entrevista. Essa é a parte mais prática, mais interessante. Afinal, essa nossa conversa, além de interagir com os cursos, além de aproximar, além de ser horizontal, tem a finalidade prática de facilitar a entrevista, facilitar a coleta de informações da entrevista, para que a gente tenha uma melhor conversa entre a frente de entrevista e a frente de genética clínica, para a gente parar de entrar em contato com vocês segunda-feira à noite, falando, então, o paciente relatou isso, que eu sei que a gente faz isso e às vezes se incomoda por causa do horário. Então, para a gente conseguir conversar melhor, algumas dicas práticas para a entrevista. Dicas do Saguinho. Então, durante a entrevista, o que é legal a gente fazer? Encontrar o sintoma principal, que é o que encaminhou. Geralmente vem encaminhado na neuropediatria, mas o paciente pode ter uma busca espontânea. O que fez o paciente procurar o nosso serviço e caracterizar esse sintoma. Seja informado pela mãe, informado pelo médico, caracterizar. Lembra? 6 características, caracterizar aquele sintoma, quando ele iniciou, ou às vezes antes disso, traz desenvolvimento neuropsicomotor. Tá, mas o que quer dizer com isso? O que o médico quis dizer com isso? O que você entende por isso? Quando começou... Como começou, como que está hoje em dia, sentiu alguma outra coisa. Questionar ativamente os antecedentes familiares. Isso a gente tem no nosso formulário, mas às vezes a gente sempre deixa escapar. A mãe fuma, a mãe bebe, a mãe toma alguma medicação, mexeu com algum tóxico, fez isso durante a gestação. Às vezes a gente esquece mais o paciente, quando nesse caso o paciente não esquece o pai. O pai trabalha com alguma substância tóxica. Volta e meia aparece um quadro no SAG de aborto de repetição e a criança que nasce com déficit intelectual ou alguma paralisia cerebral, e o pai mexe com agrotóxico diretamente, sem EPI, tem contato com a mãe, isso não é tão raro assim. Então, questionar ativamente. Por que ativamente? Porque às vezes é tão do dia a dia do paciente, né? Afinal, uma família de agricultores que mexe todo dia com agrotóxico, por mais que se intoxicam de maneira crônica, e eles não sentem ou não percebem o que eles estão sentindo, às vezes é tão do dia a dia do paciente, ou às vezes por causa do nível sociocultural, socioeconômico daquele indivíduo, ele não percebe o quanto aquilo pode ser danoso, que ele não vai relatar espontaneamente. E tá tudo bem, afinal, nossa função é ajudar o paciente, às vezes até a se encontrar. Então, questionar ativamente. E a dica 4 é interessante, é engraçadinho, mas é muito importante, é ser fissurado por números. Se pode colocar um número, a gente coloca. Então, simples. Apgar. Tem informação do número do Apgar? Coloca. Peso. Tem informação do peso? Coloca. Tem informação da altura da criança? Coloca. Semanas gestacionais ao nascer, com quantas semanas? Não é incomum a gente pegar a entrevista falando,
nasceu a termo? Coloca. Você consegue saber quando? Coloca. Sempre vai colocando, porque às vezes o nosso critério de normalidade ele tem um intervalo muito grande. E às vezes quando a gente está mais próximo da parte do limite mais inferior, pode ter uma variação entre os indivíduos que aquele limite inferior para aquele indivíduo já era patológico. Essa é uma explicação meio complexa e admito que eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas todos os nossos critérios de normalidade, principalmente na área biomédica, são feitos por meio de uma curva de Gauss. E a curva de Gauss ela serve para a maior parte dos indivíduos, mas nós temos os outliers, tanto para frente quanto para trás. Então a gente vai ter aqueles indivíduos que, pelo critério de normalidade da maior parte dos indivíduos, o mínimo para aquele indivíduo já é patológico. Por isso que é interessante a gente colocar sempre os números que a gente pode ter. Ou seja, em resumo, se pode colocar um número naquilo e a gente tem acesso, vamos colocar. Nunca vai ser informação desnecessária. Acredite que com essas 4 dicas, eu sei bastante texto, gente, mas com essas 4 dicas a gente consegue coletar uma informação de mais qualidade, uma informação mais bem coletada, e consegue fazer um melhor atendimento para aquele paciente. E esse é um slide bem legal para a gente tirar uma foto. O que vocês acham? E aí? Querem tirar uma foto? Quer preparar o celular? Então vamos lá preparar o celular. 2 slides só, por favor. Tira a foto da minha cara aqui. A câmera tá ruim, a iluminação tá ruim. Não fiz a barra. Aí, ó, um resuminho legal. Características de sintoma, as dicas. Bom, e é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Em nome de toda a Genetic Clinic, eu agradeço pela atenção, eu agradeço por essa oportunidade. Foi muito legal para mim. Sério, foi muito legal para mim, né? Eu gostei muito. Foi legal para vocês também? O Freud já tá achando isso estranho. Eu sei que a maior parte das pessoas aqui é da psicologia. Eu tenho uma paixão especial pela psicologia. Minha namorada é psicóloga, então, essa homenagem a vocês. Eu peço desculpa para nossa colega que é da... desculpa qual é o curso dela, esqueci. Não sei o curso dela, mas a próxima vez, se eu for convidado para falar mais alguma coisa, eu vou... Colega de design, eu prometo que vou fazer uma gracinha. E tem nossa colega que é da enfermagem, mas ela já é da casa, né, Nathalie? Então, você já é da família. Você já é genética clínica. A nossa colega do design levantou a mão. Fala aí, colega. Desculpa, eu não tinha piadinha com o seu curso. Que isso. A piada de design é uma piada meio triste, gente. Mas eu queria falar que, mesmo não sendo da área, eu peguei super bem o que você falou dos conceitos de anamnese, de toda a questão da entrevista, e realmente eu penso que o pessoal que é da entrevista, né, eu não sou dessa frente, deve ser muito complicado você fazer entrevista com uma criança, né, porque ainda mais se for uma criança que ainda não fala nem nada assim, né. A questão de você conseguir essas informações deve ser realmente muito difícil. E eu queria também te elogiar, porque você fala muito bem, viu? Assim, a sua dicção, as coisas que você fala, as suas explicações, tudo muito bem feitinho. Parabéns, viu? Muito obrigado. Ganhei a noite.